Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, amigos engenheiros. Estamos aqui para mais uma live, que na verdade é uma aula ao vivo, para que vocês saibam um pouco de como a gente pode construir a alma de uma empresa. A gente aqui não vai ficar falando hoje sobre o passo a passo para se criar uma empresa. Não é para você criar uma empresa, porque isso o Google resolve. É, junto comercial, contador. Não, a gente está aqui para falar de algo muito diferente que vai realmente agregar valor à sua empresa. Precisamos construir a alma da sua empresa. Precisamos contar para as pessoas como a sua empresa vive, o que ela gosta de fazer. Eu costumo dizer assim: o que você é o melhor no mundo. E é isso que a gente vai descobrir aqui hoje. Eu vou dar o caminho, o passo a passo para você conseguir construir a alma da sua empresa. Então, para começar, quem for entrando aqui, tem gente começando a chegar na live, por favor, compartilhe aqui embaixo clicando no aviãozinho. Clica no avião, chama todos os seus amigos, chama as pessoas que você sabe que quer montar uma empresa nova, montar uma consultoria, começar a empreender. E mesmo quem acabou de empreender, começar a empreender, a gente precisa contar para eles o que está faltando na empresa deles. Então essa é a hora de você compartilhar, chama a galera. A mesma coisa sobre dúvidas, fiquem à vontade para me mandar perguntas. Ao invés de mandar a pergunta somente no comentário, você pode clicar aqui na interrogação. E aí a pergunta vai ficar aqui marcada para mim, beleza? A gente vai começar então a contar e eu peço para que você anote. Você está assistindo isso ao vivo ou gravado, não importa, pega um caderno, anota o que você vai precisar fazer, o que você vai precisar pesquisar, o que você vai ter que montar. Então, a partir de agora, você pode anotar. Clica aqui no avião, compartilha com todo mundo. Vamos lá. Hoje a gente está falando sobre como criar a alma de uma empresa, como construir a alma de uma empresa. O que eu costumo falar que é a alma dessa empresa? É o seu propósito. Empresas precisam ter propósito, e eu vou te falar os motivos muito simples de ter um propósito. É o seguinte: a empresa precisa ter um propósito, primeiro, porque ela precisa ter um porquê ela existe. Segundo, quando você tiver X funcionários, saiba que nem todas as pessoas têm um propósito de vida definido. E a sua empresa vai precisar emprestar este propósito para eles. O propósito da Apple é melhorar o nível de comunicação do mundo. Funcionários Apple nem sempre têm um propósito de vida. Então a Apple empresta o seu propósito para eles e eles aplicam esse propósito na vida deles. Esse é o grande motivo da sua empresa ter uma alma, certo? Então a partir de agora a gente vai começar a passar sobre vários canvas que eu vou apresentar para vocês e eu vou abrir algumas imagens aqui na live, nessa aula. Eu vou abrir as imagens para vocês acompanharem o raciocínio comigo. Mas o que eu quero apresentar antes de todos os canvas? Eu quero apresentar para vocês um exercício, uma ferramenta, uma metodologia para você conseguir entender como você coloca todas as suas ideias no papel e depois disso como você escolhe quais são as melhores ideias. E é importante que você faça isso. Então eu vou abrir a primeira imagem aqui. Opa, vamos lá. O que eu quero que você entenda? Para chegar a conclusões sobre questões complexas, você precisa fazer o seguinte caminho. Primeiro de tudo, você precisa listar tudo o que você está pensando. Não importa, e pense que daqui a pouco a gente vai conversar um pouco sobre quais os canvas que você vai aplicar. Mas primeiro, faça uma listagem. E eu sugiro utilização de post-it. O cérebro da gente absorve melhor post-its do que um papel único, porque o seu cérebro lê papeizinhos separados, como uma ideia. Se você pegar uma folha de caderno e listar em uma linha, cada linha é uma ideia, a sua cabeça está entendendo tudo como uma ideia só. Então, pega um post-it, em cada post-it você coloca uma ideia.
Não importa o assunto aí, você vai entender lá na frente como a gente vai falar. Coloca num post-it e gruda numa parede. Outro post-it, outra ideia na parede. Depois que você terminar de fazer essa listagem, de colocar post-its na parede, você vai criar. O que é criar? Leia todos os seus post-its e comece a mesclar alguns deles. E a partir desse momento, você vai perceber que você vai reescrever alguns post-its. Depois que você terminar essa fase, você vai priorizar os seus post-its. E como eu gosto de priorizar os post-its? Eu me dou 3 notas. Eu tenho uma nota 5, uma nota 3 e uma nota 1 para aplicar nos post-its que eu considero mais importantes. Então você vai olhar para todos os post-its gerados e dar uma nota. Olha, este para mim é o mais importante, nota 5 nele. Esse é o segundo mais importante, nota 3. Esse é o terceiro mais importante, nota 1. Terminou esse processo, fotografa, joga todos os post-its fora e vai para a próxima questão complexa. E assim você vai fazer questão por questão. Qual o nome da minha empresa? Faça isso. Por que minha empresa existe? Faça isso. É um processo desse para cada um. Eu tenho certeza que você vai resolver de uma forma muito mais assertiva os seus problemas. Dito isso, apresentada essa plataforma, agora a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre o que você precisa fazer no início da sua empresa. O que é necessário você pensar para a alma da sua empresa começar a ser criada? Então eu aqui criei um canvas que eu gostaria que vocês anotassem. Quando você vai começar a empresa, o que é a primeira coisa que você vai fazer antes de pensar em nome, antes de qualquer coisa? Pense em você. O que te gera receita? O que você faz hoje que gera uma boa receita para você? Se você é um consultor, o que você já consegue fazer e as pessoas compram naturalmente de você? Porque você sabe fazer muita coisa. Você sabe fazer um monte de coisa. Mas eu preciso que você entenda qual dos serviços te gera mais receita. É lógico que existem serviços diferentes, entregas diferentes que podem gerar uma receita parecida. Faça o exercício do post-it. Coloque todas as suas receitas e depois você prioriza as receitas. De tudo que eu faço, o que os clientes amam, e você sabe que os clientes amam algumas coisas e outras não. Os clientes comentam com você. Quando você faz a entrega, existe o comentário tipo, obrigado, ficou muito bom, mas existe cara, você mudou a minha vida. É isso que você precisa identificar. Identifique o que você faz que os clientes amam. E aí eu preciso que você chegue à seguinte conclusão. O que de tudo isso que me gera receita e o que os clientes amam, que eu posso ser o melhor do mundo? O que eu posso ser o melhor do mundo? Eu estou falando, não pense pequeno, porque pensar pequeno dá o mesmo trabalho que pensar grande. Pensa grande, o que eu posso ser o melhor do mundo? Com isso, você começa a criar a sua estrutura da empresa. Você começa a entender o que vai ser a sua empresa. O que você vai dar preferência na sua empresa. Na sua consultoria, no seu estúdio, não importa o que você monte. Então, aqui você cria o embrião da empresa. E a partir desse ponto, dessa conclusão, que você vai chegar e a gente agora vai começar a montar a sua empresa. Para quem chegou agora, eu peço por favor para que vocês cliquem aqui no aviãozinho e compartilhem essa live para o máximo de gente possível, porque a gente vai está ensinando aqui uma coisa valiosíssima. Vale, no mínimo, alguns milhares de reais a aula que a gente está dando hoje. Então vamos lá. Depois que você criou esse sistema, você vai para o primeiro canvas, que é o que eu chamo de canvas fórmula base. Você já entendeu o que é o embrião da sua empresa. Agora você vai começar a pensar no mercado. O que o mercado quer? Descreva isso e comece a montar num quadro. O que o mercado quer? O que ele quer receber? E aqui a gente está falando não só sobre quais serviços ele quer receber, quais produtos, mas às vezes como a forma com que ele quer ser tratado.
o formato que ele quer receber aquele serviço, a velocidade. E quanto do que eu faço o mercado já tem? O quanto eu sou inovador? O quanto eu realmente entrego algo diferente? É importante que você seja honesto com você mesmo. Essa é a hora da alma da sua empresa ser construída. Seja honesto com você. O que eu consigo entregar de forma única e excelente? E quando eu falo excelente, é margem de erro praticamente zero. Pense só. Vale a pena você se esforçar por aquilo que você não sabe entregar direito? Você está pronto para começar a ter N parceiros e funcionários para cumprir o que você não sabe fazer? Pense sobre isso. E eu preciso que você descreva o quanto da sua empresa você consegue sistematizar. Porque se você tem uma empresa, uma ideia de empresa que você não consegue sistematizar, ela provavelmente não vai dar certo. O quanto você consegue delegar para pessoas, porque você tem que entender o que está sendo delegado. Primeiro, você tem que ter pelo menos o conhecimento. Segundo, a pessoa tem que ter o entendimento do que ela está recebendo. Terceiro, o quanto eu consigo escalar. O quanto esse formato de empresa é tão bem montado e depende tão pouco somente de mim que eu consiga desdobrar isso, seja de forma digital ou presencial. Com isso você constrói o Canvas Fórmula Base. E aí a gente vai para o próximo Canvas, que é um dos Canvas mais incríveis que eu já vi na minha vida. Para quem já trabalhou um pouquinho já conheceu o mundo de branding e de gestão, né, sabe do que eu estou falando. O Golden Circle, ele nada mais é do que uma análise muito simples sobre o que a sua empresa faz. Então vamos lá, eu vou pegar um exemplo aqui. O que a Apple faz? O que a Apple faz? Ela faz celulares, computadores, todo mundo sabe disso. Então todos sabem o que você faz. Então descreva, o que eu faço? Isso é o que todo mundo sabe. Agora, como eu faço, já é um pouco mais profundo. Algumas pessoas podem saber e perceber, mas nem todas elas vão ter o domínio sobre o que você está entregando. Então, como a Apple faz seus celulares e seus computadores e seu relógio, a Apple faz isso com uma estética acima do padrão, focada em usabilidade. A Apple fecha, de alguma forma, a sua plataforma para que ninguém faça aquilo igual ela. Esse é o como a Apple faz. Por que a Apple faz? É a grande razão de existir da empresa. A Apple não faz celulares e computadores para vender, porque para vender os chineses fazem. A Apple quer que você se torne parte de uma comunidade. Esse é o grande porquê. Ela quer mudar a telefonia mundial, a forma com que as pessoas se comunicam. É por isso que ela inventa um FaceTime. É isso que você tem que pensar. O que eu faço? Eu sou um engenheiro. Então, um engenheiro civil. Eu tenho os serviços que todo mundo sabe o que eu faço. Agora, como eu faço? Na minha empresa existe um formato de trabalho X e eu faço essa entrega de uma maneira diferente. Seja mais rápida, mais aprofundada, mais técnica. Esse é o seu como. Agora, por que você faz tudo isso? É importante que você escreva. Eu faço para mudar o mundo? Eu faço para gerar mais resultados? Eu faço para ter obras mais modernas? Você me conta o porquê você faz, mas é importante que você tenha consciência do porquê você faz. Porque futuramente, quando sua empresa estiver grande, todos em torno dela têm que saber o porquê ela existe. E o porquê ela faz aquela entrega. Isso é grandioso. Isso é enorme. É assim que Magazine Luiza se tornou quem é. É assim que grandes construtoras se tornam quem é. Porque lá dentro tem alguém contando essa história. Preenchido esse outro canvas, eu te trago para mais um outro. O canvas de proposta de valor. Eu preciso
que você entenda o perfil do seu público-alvo. Isso daqui eu sugiro que, se possível, você faça um exercício com pessoas que possam ser o seu cliente. Convida as pessoas que você conhece, algum contato ou um cliente mesmo. Mas eu quero que você junte 2, 3 pessoas e faça essas perguntas de uma forma muito aberta e de preferência sem interromper, que isso ajuda muito, né? Mas você precisa dizer, olha, dizer não, né? Descobrir quais os problemas que o meu público, o meu cliente enfrenta. Qual o problema que ele tem hoje? Problema de achar engenheiro, esse não é problema. Né? Ele tem um problema lá dentro, que podem ser infinitos. Mas você precisa ter consciência, você não pode descobrir o problema do seu cliente somente quando ele é seu cliente ou somente quando você tem o contato com ele. É possível fazer isso por pesquisa e você já chegar no momento de prospecção, de atendimento, sabendo qual é o problema dele. Então, quais os problemas que o público tem hoje? Quais as barreiras que ele encontra para atingir e para romper os problemas que ele tem? Muitas das vezes, o seu público pode ser um gerente de um diretor de uma construtora. Seu público é esse. Tá bom. Quais as barreiras que este cara enfrenta para eliminar o problema? Não é o problema que você tem. Quais os problemas dele? Ele tem uma chefia burocrática, ele trabalha em uma empresa burocrática, ou não, ele não tem verba. Você concorda que você pode construir a alma da sua empresa, uma empresa que ajude a romper com esse tipo de objeção? E você já chega, ao invés de falar assim, olha, eu sou engenheiro, muitas das vezes é o contrário. Eu sou a pessoa que sabe como romper com o seu problema. E vou trazer essa solução aqui. Você precisa entender quais as soluções que seu público busca. E eu vou te falar uma coisa, por favor, anote. É importante. Você não precisa saber as soluções que ele busca para entregar essa solução. Muitas das vezes você tem que saber a solução que ele procura para você mostrar que ele está errado. Que ele procura a solução errada. Que você sabe qual a solução certa. Vou falar um negócio para vocês, a gente falou na live passada, o Vitor e eu. O cliente gosta de tomar uma porrada. Essa é uma estratégia boa de apresentação. Você dá a porrada, apresenta a solução certa e depois você entra com empatia, se coloca no lugar dele e fala, eu entendo porque você sofre. Pessoal que está chegando agora, a gente está falando hoje sobre como construir a alma da sua empresa. Essa live aqui já tem alguns minutos, quase 20 minutos. É importante depois que vocês assistam o que a gente está fazendo agora aqui. A gente está tentando construir e contar para vocês como funciona, como você pode construir essa empresa. A gente já passou por 4 canvas, vamos passar por mais 3 canvas. E a gente vai começar a fazer uma entrega muito robusta. Se você anotar tudo que a gente está falando, vocês vão construir uma empresa muito sólida. Olá, boa noite, como vai? Tudo bem? Vamos lá, vamos dar seguinte. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, enviem aqui embaixo na interrogação, escrevam ali a sua dúvida que a gente conversa um pouquinho sobre. Eu vou continuar meu raciocínio aqui só para não quebrar a aula, né? A gente vai para o Canvas, que é o mais conhecido deles. Na verdade, eu acho que ele é o único Canvas que é exatamente como ele é tradicionalmente escrito na literatura, né? O restante são Canvas que a gente aqui do Engenheiro Blindado montou para colocar para vocês. Então vamos lá. O Canvas de modelo de negócio. Depois que você já entendeu muito de como sua empresa já está funcionando, você já, nos Canvas passados, você já determinou muita coisa, já descobriu muita coisa. Aqui você começa a colocar dentro desse quadro, você acha no Google de forma muito rápida, muito tranquila. Você precisa colocar, listar os itens
para sua empresa funcionar. Alguns deles são muito técnicos, né? Pensando em administração de empresa e em contabilidade, eles são muito técnicos. Eu sei quais as atividades, a gente já listou lá atrás quais as principais atividades que eu tenho. A gente usou um Canvas lá atrás para fazer isso daqui. Mas aqui a gente vai pôr quais os nossos recursos, os parceiros que a gente precisa fechar, e você lá já encontrou um pouco sobre esses parceiros. Como eu vou gerar relacionamento com o cliente? Quais os meus pontos de contato com o cliente? Quais os canais que eu vou usar? A segmentação de cliente, a gente também já viu lá atrás como fazer uma segmentação um pouco melhor. Sabemos as fontes de receita, uma vez que lá atrás em outro Canvas você também já entendeu o que você faz de melhor, o que você realmente faz num nível muito alto. O que é o ponto central? A sua proposta de valor. É aqui que está a representação gráfica da alma da sua empresa. E a gente já mostrou como montar tudo isso. Você vai juntar todos os Canvas apresentados e vai dizer aqui, tá bom, qual que é a proposta de valor da minha empresa? O que eu entrego como um valor? A gente falou em outras lives sobre ser um trocador de tempo e vender valor. É isso que você precisa entender. Como é que eu faço o meu serviço que custa R$ 1.000 passar a valer 10 mil, 15 mil? É somente a partir do tempo que você propõe que existe um valor por trás daquilo. Então é preciso que você faça o Canvas de modelo de negócio. E o último Canvas, que depois de tudo isso montado, eu acho que ele é um dos mais importantes, que é onde você traça metas e começa a implementação da sua empresa. Então, o que você vai fazer? Você precisa traçar prazos de curto, médio, vou voltar aqui. Você precisa fazer prazos de curto, médio e longo entendimento, tá? E você vai fazer isso para cada um dos 3 itens abaixo aqui. Então, o que eu vou implementar no meu modelo de negócio? De todos os serviços que eu listei lá atrás, de todos os produtos que eu entrego que eu listei lá atrás, quais deles eu consigo implementar em curto prazo? Curto prazo a gente está falando de 2, 3 meses, é para começar a sua empresa agora. Então, dos 5 serviços que eu coloquei que eu faço, eu consigo todos agora? Não, vamos supor que eu consigo implementar 2 agora no meu modelo de negócio. Um só, que quer que seja. Quanto você consegue colocar a médio prazo? Olha, eu tenho mais 2 produtos ou serviços que em 6 meses eu já consigo colocar ele para rodar. E daqui a 1 ano? Olha, daqui a 1 ano eu não tenho nenhum, eu tenho outra ideia que eu tenho aqui. Você precisa colocar, então, implementação dos seus serviços no modelo de negócio em curto, médio e longo prazo. Você precisa começar a implantar o serviço. Tudo você vai dividir dessa forma. E como você vai bater metas? Você já precisa ter meta desde agora de curto, médio e longo prazo. Mesmo que a sua meta de curto prazo seja negativa. Atenção, mesmo que ela seja negativa. Pô, Misael, mas você está me falando que eu posso começar com meta negativa? Sim. Você precisa ter visão, inclusive, no começo da sua empresa. Desculpa, eu não entendi a pergunta aqui. Um curto, médio e longo prazo? Você pode me explicar melhor qual que é o seu raciocínio? Eu comento aqui com você. Você precisa entender que as metas são importantes também para isso. Existem metas negativas e metas positivas, e no começo você precisa fazer um investimento. Mas você já precisa ter suas metas de médio e longo prazo. Tá? Pessoal, com essa passagem toda aqui, todos esses canvas que a gente passou, a gente consegue ter uma empresa com uma alma muito mais blindada. Pensa só quantas empresas vocês conhecem que nascem, e eu vou fechar agora aqui a apresentação do... Se eu souber fechar, né? Bom, não estou conseguindo aqui, tá? Mas vou deixar aqui no cantinho esse negócio aqui que eu não estou conseguindo tirar.
Aqui, ó. Eu quis dizer é porque a empresa tem que ter um longo prazo para crescer, sem dúvida. Sem dúvida. Mas eu vou te falar uma coisa. Se eu fosse você, eu, eu miraria no médio prazo para crescer. As empresas dos dias de hoje, elas não têm tanto tempo assim. Então, mira no médio prazo. O médio prazo é o tempo certo para você fazer sua empresa crescer. O que é fazer sua empresa crescer? Se sua empresa, eu não estou falando de faturamento, estou falando de alcance. Se a sua empresa começa hoje em uma pessoa, alcançando 2 clientes, você fechou os seus 2 primeiros contratos. Se você passar um ano assim, você não cresceu, na verdade. Você passou um ano tentando se estabilizar. Né? É importante que você tente crescer em 6 meses. Parece fácil, né, conseguir novos clientes em 6 meses, mas você precisa focar no crescimento muito rápido nos primeiros 6 meses. Ao invés de focar em solidificar uma empresa, já começa focando no crescimento. Eu garanto para você que vai ser muito melhor. Tá? Bom, a gente estava falando então sobre implementar todos esses canvas. É lógico que você vai precisar. Tem como crescer sim. Vou te chamar aqui para a gente conversar, pode ser? Espera aí que eu vou te chamar aqui. Eu vi que você mandou uma solicitação para mim, a gente bate um papo. Olá, boa noite. Estão por aí? Eu acho que não deu certo aqui. Tem como crescer nesse prazo sim. Eu vou te falar sobre um exemplo meu. Eu trabalho em um grupo de empresas de comunicação e marketing. Né? As empresas, existem 2 empresas, dois produtos que a gente criou lá dentro. Na verdade era assim, vou tentar explicar do zero. Éramos em 5 empresas dentro do grupo. A gente percebeu que existiam 2 produtos dentro das empresas que eram vendidos somente como produtos. Então, o que acontecia? Era uma agência de publicidade e esse produto que eu estou falando é planejamento estratégico e consultoria em marketing. Todo momento que a gente tentava vender esse produto, a gente sofria uma barreira no mercado que era sobre a barreira de concorrência. Então, eu chegava em um cliente X, uma empresa X, e eu oferecia os meus serviços somente de planejamento estratégico. Qual que é a resposta que eu tinha lá dentro? Olha, eu não posso deixar você entrar aqui oferecendo esse produto, porque você é uma agência de publicidade 360. Você atende, você faz mais do que isso. E eu já tenho a minha agência aqui dentro. O que a gente fez para solucionar esse problema? Pegou o produto que era planejamento estratégico, tirou ele de dentro da agência de publicidade e criou uma nova empresa somente de planejamento estratégico. Quando a gente criou, a gente aplicou todos esses canvas que eu trouxe aqui para você. Quando a gente trouxe isso daqui, a gente montou a empresa e a gente começou a implementação disso. Quando a gente começou, a gente tinha um único funcionário. E a gente passou muito tempo focado em estabilizar a empresa. A gente passou 6 meses com o mesmo funcionário. Por quê? Porque nosso foco estava em estabilização. A gente teve que voltar atrás, reavaliar tudo isso e fazer com que a empresa nascesse de novo. E aí, a hora que a gente rodou a empresa, ao invés de ter foco em estabilização, a gente tinha foco em crescimento. Em 6 meses, a gente passou de 1 para 20 contratos. Com poucos funcionários, porque a gente queria escala. O importante não era a gente ter muitos funcionários, mas é fazer muitas entregas com poucos funcionários. Então, eu estou vendo aqui, né, sua empresa cresceu muito rápido,
E é isso, é foco em crescimento muito, muito rápido. Quem foca hoje em estabilização não consegue evoluir. E que bom que você chegou nesse nível, cara. É muito, muito bom, é um número excelente. Ter 50 funcionários é fantástico, né? Então, assim, eu acredito que quando você tenta construir a sua empresa do zero, começando pela alma dela, você consegue criar uma situação um pouco mais robusta. Certo? Pessoal, então é isso. Eu vou passar aqui fazer um review do que a gente viu hoje. Primeiro de tudo, para Ah, pois é. É ótimo, né? Vamos lá, eu vou fazer o review aqui, tá? O que a gente viu hoje? Antes de qualquer canvas, use a ferramenta de listar, criar, priorizar, usando post-its, fazendo anotação, priorizando cada ideia que é um post-it. A seguir disso, aplique no início. Pense o que te gera receita, o que eu faço e meus clientes amam muito, e o que eu posso ser o melhor do mundo. E a partir daí, reveja a live para saber o que tem dentro de cada canvas. Passamos pelo Canvas Fórmula Base. Canvas Fórmula Base. Depois disso, o Canvas Golden Circle. O terceiro Canvas é o Canvas de proposta de valor, para você entender um pouquinho sobre o seu target. Depois disso, o Canvas Modelo de Negócio. Complete esse Canvas. Depois o Canvas de Visão Estratégica, onde você vai traçar os seus prazos de curto, médio e longa duração. E aqui, ótimo, implemente na sua empresa e volta aqui contar pra gente. Volta aqui. Que a gente quer que vocês se tornem realmente blindados. É que a empresa de vocês ganhe valor. E eu vou te falar, essa empresa aqui que está conversando com a gente, a PA Engenharia, é uma empresa já de médio porte, 50 funcionários. Eu tenho certeza que o que você vai ganhar com os seus funcionários, além de ter muito mais faturamento, você não vai conseguir medir isso. Os seus funcionários, na hora que eles colocarem debaixo do braço deles, todo esse poder, todo esse contexto, você vai ver que seus funcionários vão virar defensores da sua empresa. E o seu turnover diminui muito. E você começa a criar uma cultura dentro da sua empresa. Você pode implementar isso, vai dar certo, sem sombra de dúvida. Eu tenho certeza. Pessoal, assim a gente termina a nossa aula. Eu peço para que vocês compartilhem essa live com todo mundo, que vocês entendem que pode ganhar. Você aqui da PA Engenharia, compartilhe com os seus principais líderes dentro da empresa. Coloquem isso para frente. E eu peço para que você assista, anota e estude sobre Design Thinking, que é uma boa ferramenta para você aplicar e determinar o que é mais importante, e escreva cada um desses canvas. E eu vou te falar mais uma coisa. Eu acho que cabe aqui uma aula aprofundada sobre cada um dos canvas. Entre em contato com a gente então, Pena. Vamos ver se a gente consegue construir, inclusive, uma consultoria, consegue aplicar isso. A gente consegue fazer isso à distância. Eu apliquei ontem na Bembev 5 desses canvas aqui. Eu tenho certeza que a gente pode mudar a sua empresa por completo, de dentro para fora. Tá ok? Gente, eu agradeço a presença de vocês. Espero que vocês se tornem cada vez mais fortes e tenham empresas e se sintam com a alma cada vez mais blindada. Até a próxima!